Bom dia, queridos. Como é que você tá hoje? Bom dia. Você tá bem? Você acordou bem? Já tomou o seu café hoje? Toma. Hum, Está forte a beça, mas é bom para a gente começar o nosso dia. Amém? Você já pegou a sua palavra? Já pegou o seu pãozinho? Esse é o mais importante que você precisa. Olha, abra sua Bíblia no livro de Neemias e coloca lá no capítulo 3. Talvez você nunca se deu conta da importância desse capítulo, porque nós sempre lemos logo quando Neemias foi chamado, ali no capítulo 1, no capítulo 2, depois a gente lê o capítulo 4, o capítulo 6, que são as perseguições e tudo, aquela parte emocionante, né? Mas o capítulo 3 a gente não costuma ler, porque fala da distribuição do trabalho. E às vezes parece, fulano de tal fez tal parte, fulano de tal fez tal. Isso é tão, não tem importância para mim, meu Deus. Mas para aquilo que vamos falar hoje, tem muita importância. Escuta, você já se perguntou qual é o teu talento? Qual é o teu chamado, a tua missão no reino de Deus? Talvez hoje, para que você tenha acessado a este vídeo, você esteja se sentindo extremamente perdido, extremamente sem um norte, você não sabe para que você foi chamado. Isso te angustia, isso te deixa ansioso, você não sabe e você acha que quando você descobrir esse chamado, esse norte, quando você descobrir a sua inclinação, você vai ser muito mais feliz, você vai florescer. E de fato é verdade. Mas escute, nós fomos chamados para um tempo em que o Senhor não requer de nós as estrelinhas no peito, onde o Senhor não requer de nós grandes chamados em que o nosso nome será conhecido entre o mundo inteiro. Na verdade, o Senhor desde sempre, aliás, principalmente desde aquele momento em que o Senhor Jesus lava os pés dos discípulos, desde aquele momento ali, ele tem nos tentado fazer entender qual, na verdade, é o nosso chamado. Você já deve ter entendido, né? Por muito tempo, eu me sentia assim, perdida, e eu não compreendia. Então, eu sempre pensei, caramba, qual é o meu chamado, na verdade? Escute, eu estava conversando com meu esposo, e ele falou isso para mim, eu achei tão impressionante, tão incrível, que eu falei, Senhor, eu tenho que compartilhar isso com os meus irmãos, porque estamos vivendo um tempo de avivamento. E o avivamento, querida, é você entender para o que você foi chamado e realizar isto. E nós fomos chamados para servir. Mas vai lá no capítulo 3 de Neemias, ok? Primeiro, eu quero somente te dar um panorama de Neemias. Talvez você já esteja careca de saber, já conheça esse capítulo. Se você não conhecer a história de Neemias, eu te peço, pesquisa, vai lá ler, porque este livro é fantástico, é maravilhoso. E ele é necessário para a nossa vida, é necessário para você, para mim. Mas olha, Neemias era o quê? Do rei, ele era copeiro. Meu esposo, quando nós estávamos conversando anteontem, e nós falamos, meu Deus, qual será o nosso chamado maior? Qual será a nossa maior missão? E ele chegou e falou, amor, nós fomos chamados para ser copeiros. Eu nunca tinha ouvido assim, sabe? Qual é o meu chamado, Senhor? Copeiro. Nunca, nunca. Na verdade, você ouve o quê? Você foi chamado para pregar o evangelho, você foi chamado para curar, você foi chamado para louvar. Normalmente é isso. Mas ninguém chega para você e fala, você foi chamado para ser copeiro, correto? E quando nós estávamos falando sobre isso, sobre ser chamado para ser copeiro, ele também falou, nós somos chamados para ser segunda voz. E você conhece as duplas sertanejas? Você deve conhecer alguma aí, alguma veio na sua mente agora. Tem a primeira voz,
e a segunda voz. A primeira voz nós chamamos de voz principal e a segunda voz é a voz de base, aquela mais baixa, né? Certo? Se essa segunda voz sobressair, a música vai desandar, certo? Porque vai haver uma competição ali, então é necessário ter uma base uma voz de base para que a outra venha sobressair. Você entende? Você foi chamado para ser essa voz de base, para ser o copeiro. Talvez você não esteja se sentindo muito à vontade em eu falar isso para você, porque nós fomos instruídos, talvez subliminarmente, a brilhar. Fomos instruídos a se destacar. Fomos instruídos a fazer a diferença de maneira que não sejamos iguais aos outros. Então, se for para pregar, temos que pregar o melhor possível, ser o maior dos pregadores. Se for para gravar vídeos, se for para atrair seguidores, temos os que têm maior visualização. Se for para cantar, temos que ser os maiores cantores. Então você e eu fomos instruídos a ser o que brilha. Então você ser chamado para a segunda voz, que na verdade, na maioria das vezes, ninguém lembra da segunda voz, lembra da primeira. Você lembra, vamos ver uma dupla antiga, Zezé de Camargo e Luciano. Você se lembra da voz de Zezé de Camargo? Logo vem na sua cabeça a voz dele. Do Luciano, você tem um pouco de dificuldade de lembrar. Apesar de ser uma voz linda, 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 linda. Certo? Mas, normalmente, nós temos a tendência de subestimar aquilo que está um pouco implícito, aquilo que está um pouco escondido. Mas sem a voz de base, a primeira se torna uma voz comum. Então, entenda. No livro de Neemias, no capítulo 3, você abriu aí? Tá aberto aí? Toma mais um golinho de café. Pausa. O meu já tá até acabando. Então, olha só. No capítulo 3, no versículo 22, presta bem atenção. Olha lá. Os demais reparos foram feitos pelos sacerdotes das redondezas. Tá acompanhando comigo? Depois, Benjamim e Hassube fizeram os reparos em frente da sua casa. E ao lado deles, Azarias, filho de Maacéias, filho de Ananias, fez os reparos ao lado de sua casa. Você está vendo aqui que essa parte do muro, Neemias foi chamado para reconstruir os muros de Jerusalém que estavam queimados, estavam destruídos, correto? Sim. Então, essa parte aqui sobre a distribuição dos trabalhos, Neemias colocou ali cada pessoa, aqui está falando o quê? Dos sacerdotes, das redondezas. Então, cada pessoa que estava ali, que morava em Jerusalém, foi colocada uma responsabilidade sobre eles. Olha só, você mora nessa parte aqui do muro. Então, você vai fazer a parte da frente da sua casa. Você vai fazer a parte da sua frente. E ele foi distribuindo os trabalhos de maneira extremamente inteligente, porque ele falou, bom, cada um vai fazer o melhor, porque está na frente da sua casa. Então, vai fazer o trabalho perfeito. Então, ele foi distribuindo o trabalho entre as pessoas que já estavam ali. Ele encorajou as pessoas a fazerem o que já estava ali. Mas elas não faziam, estavam desanimadas, entristecidas, sabe, desoladas, estavam para baixo, ninguém fazia nada, por mais que estivesse tudo destruído na frente da sua casa, por mais que estivesse tudo destruído ali, no seu convívio. Mas o que eles pensaram? Não. Então, na realidade, eles foram encorajados a fazer o que já estava na mão deles, mas por causa de todas as outras questões, eles não faziam, estava parado. Então, Neemias, ele era copeiro, ele não era engenheiro, não era arquiteto, não era pedreiro, não era marceneiro, ele era copeiro, mas ele se dispôs a ir, a fazer aquilo que ele pensava que ele não conseguia, mas ele fez com excelência, perseverança, determinação. Ele foi voluntário a fazer aquela obra e foi para lá, para aquele muro, e encorajou as pessoas que já moravam ali em Jerusalém a fazer a obra. Então, quando o Senhor fala que você foi chamado como copeiro, não foi porque você apenas
está para servir o rei. Quem é esse rei? É o Rei da Glória, é o Senhor. E você foi chamado para servi-lo. Mas não somente para isto. Quando nós falamos sobre o chamado de Neemias, de copeiro, é você se dispor a estar num lugar, a servir de base para chegar num determinado ponto e encorajar as pessoas que já estão ali. A encorajar as pessoas que já estão ali com tudo na mão, mas não fazem nada. Então você vai apenas dar aquele fôlego, aquele frescor. Você vai lá e vai chegar e vai falar, não, vamos lá, vamos batalhar, vamos fazer. Você servir de voz de base não é você simplesmente brilhar. Ah, eu vou brilhar, eu vou cantar, eu vou fazer isso, eu vou fazer... Não, é você servir de base para outro. Quando nós falamos, eu quero ser um canal de bênção. Você já ouviu falar sobre isso? Que você seja um canal de bênção. Você sabe o que quer dizer canal de bênção? É como se fosse um cano. Um cano para que a água saia. E o cano, na maioria das vezes, está onde? Dentro da parede. Ele é visto? Não. Ele brilha? Não. Quando as pessoas elogiam a água que está bebendo, elas elogiam a água por ser cristalina, por ser fresca, por ser deliciosa, ou elogiam o cano pelo qual a água chegou até aquela pessoa para beber? Ela fala, nossa, que cano maravilhoso que você tem na sua casa. Esse cano é incrível, esse cano brilha, esse cano faz com que a água... Alguém já falou sobre isso? Não. Quando você elogia a água. Nossa, que água gostosa, que água pura, que água cristalina. E quando você é chamado para ser o cano, o canal pelo qual a água chega, o Senhor está falando para você, olha, eu quero que você seja a base para uma geração que alcança o meu coração. Eu quero que você seja a base pelo qual a água se torna cristalina, pelo qual a água se torna pura, pelo qual a água se torna potável. Então, quando o Senhor fala para você, olha, eu te chamei para ser o copeiro, não quer dizer que você vai ser aquele cara lá que vai assinar a obra como engenheiro. Não, vai ser o cara que mete a mão na obra. Vai ser o Neemias. Ah, mas Rafaela, depois ele se tornou governador, depois... Sim, mas eu te pergunto, no livro de Neemias, se não me engano, no capítulo 8, tá ali quando foi feito o primeiro púlpito descrito na Bíblia, foi feito aqui, Neemias, no capítulo 8. Então, quando foi lá, o muro já tinha sido reconstruído, todo mundo já estava alegre, feliz, tudo perfeito, tudo maravilhoso. O que Neemias fez? Agora me ouçam, eu fui usado para trazer a reconstrução dos muros. Agora vocês vão me ouvir, porque eu vou pregar, eu vou falar, eu vou fazer e acontecer. Ele fez isso? Não. Neste momento em que os muros já estavam prontos, ele chamou o sacerdote Esdras. E este homem, Esdras, foi lá, subiu ao púlpito, leu a lei diante do povo e o povo refez a sua aliança com o Senhor. Ele foi base para que Esdras trouxesse o povo novamente para a restauração espiritual. Ah, querido, quando você se pergunta, quando você pergunta ao Senhor, Deus, qual é o meu chamado? Qual é, Senhor Deus, o meu dom, o meu talento? Senhor, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. O Senhor está falando para você, filho, eu estou te chamando neste tempo para que você seja o cano pelo qual a minha água cairá sobre os sedentos. Eu estou te chamando para ser o copeiro que me sirva e traga aos outros a restauração dos seus muros. Eu estou te chamando para ser a segunda voz que sustenta as grandes vozes desta geração. Eu te chamei não foi para brilhar. Eu te chamei, não foi para você exercer uma religiosidade para o qual você tem que ser aplaudido. Isso é tão difícil de nós entendermos, porque requer renúncia. E Cristo entendeu. Cristo entendeu. Ele não estava em busca de popularidade, de aclamações, senão ele entraria em Jerusalém montado num cavalo branco, com vestes de púrpura, e ele entrou assentado sobre um jumentinho.
Nós precisamos entender, sabe? Eu mesma me perguntava, me questionava a respeito do meu chamado. Eu falava, Senhor, eu não consigo entender para qual parte da tua casa tu me chamou. E ali, se eu for chamada para trabalhar com jovens, eu vou. Se eu for chamada para trabalhar com adolescentes, eu vou. Se eu for chamada para trabalhar com criança, eu vou. Com velho, para lavar banheiro, para fazer comida, para ficar na portaria, para o que for. E talvez você esteja assim, meu Deus, mas eu fico em todas as áreas da igreja. Então, afinal de contas, eu sou tudo e não sou nada. Eu faço tudo, mas não faço nada, não me achei. Mas se o Senhor te colocou em todas as áreas da igreja, se você consegue trabalhar, manusear todas as áreas da igreja, aí você encontrou o teu chamado, porque você compreende que você foi chamado para servir independente da área, independente do cômodo, independente da obra, independente do que você tem que fazer, se você tem que ir lá lavar as privadas, os banheiros, ou se você vai pregar, ou se você vai entregar uma profecia, não importa onde você esteja, você está ali, eis-me aqui, eu estou aqui. Então você encontrou o teu chamado, você encontrou o teu dom, o teu talento, é servir. Você está disposto, nesta manhã, você está disposto a ser o cano, a ser a segunda voz, a voz de base, a ser o copeiro? Você está disposto a servir ao Senhor naquilo que Ele te colocar, independente das aclamações? Você não quer isso, você quer servi-lo. Então Ele te chama. Ele te chama. O teu chamado é servir. O meu chamado é servir. O nosso talento, o nosso dom é estar apto para todas as coisas. Então seja esse canal. Ah, mas poxa vida, eu tô andando com fulano de tal e é ele que brilha, é ela que brilha. Aonde está o seu tesouro? Está nas aclamações dessa terra? Está nas honras que você pode receber? Não. O seu tesouro está no Senhor. E se o seu tesouro está no Senhor, o seu coração também está aí. Então, precisamos ser reconhecidos por Ele, reconhecidos como filhos, como servos. O servo é quem serve. Amém? Que o Senhor venha abençoar a tua vida e que este vídeo tenha edificado a tua vida e venha ter sanado algumas dúvidas que você possa ter. Amém? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.